No livro Céu e Inferno, nós estávamos vendo então o assunto intervenção dos demônios nas modernas manifestações, né? O poder dado pelos homens aos demônios, que muitas vezes é um poder quase igual a Deus, né? Enquanto que os espíritos vêm nos ensinar que não, Deus é soberano e a espiritualidade de luz é maior que tudo isso, né? Então eles têm, por seu livre-arbítrio, a condição de saírem desse caminho, né? Que estão afastados de Deus ainda, mas são espíritos como nós, só que eles ainda se comprazem no mal. Nós estamos já na busca de uma melhora e eles ainda se comprazem no mal, mas são espíritos como nós. Então, para eles ainda está mais afastado, né, essa consciência de melhoria. Mas Deus não tira de ninguém o livre-arbítrio de andar e de mudar e decidir melhorar e voltar para o caminho de Deus, para a luz. Então, enquanto eles, pelo seu livre-arbítrio, estão nessa condição, eles não vão ter poderes iguais a Deus, nunca, iguais à espiritualidade de luz. O que é dado para eles é o livre-arbítrio também, assim como nós, em aceitar ou não as suas sugestões de fazerem as coisas erradas. Somos nós que abrimos, de acordo com a nossa vibração, em aceitarmos ou não as suas intuições que botam em nosso pensamento, né? De acordo com as nossas falhas, com aquilo que nós temos que melhorar, eles podem nos insinuar coisas para fazermos e cometermos o erro. Mas somos nós que abrimos essa brecha para que eles atuem. Se nós não permitirmos e se ligarmos numa vibração superior e em pensamentos superiores e principalmente em atitudes superiores de fazermos o bem e seguirmos os ensinamentos morais de Jesus, nós estaremos se afastando deles e não permitindo que eles possam agir dentro de nossos pensamentos, nos intuindo a praticar essas coisas negativas. E nós já sabemos, então, sabemos distinguir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Então, se nós mantermos a nossa vibração alta e principalmente as atitudes positivas, de acordo com aquilo que Jesus nos pede, né? Nós estaremos sempre nos afastando e dificultando que eles possam agir. Mas eles jamais têm o mesmo poder de Deus ou da espiritualidade maior. Tanto que nas reuniões, eles, como a gente já comentou, eles são trazidos muitas vezes para dizerem como eles atuam, e eles são trazidos pela espiritualidade de luz. E se eles tivessem um poder maior, eles não cederiam, né, para vir. Então a espiritualidade de luz é sempre mais forte, só que deixa eles ao livre-arbítrio de cada um, assim como todos nós. Então nós vamos continuar lendo esse trechinho, da onde nós paramos, segunda parte. Com o número 9. Por meio dessas operações de magia moderna, vemos se reproduzirem entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas, onde se vêem operações de magia nas evocações espíritas. Foi-se o tempo em que se podia crer em sua eficácia, mas hoje elas são ridículas. Ninguém crê nelas e o espiritismo as condena. À época em que floresceu a magia, havia uma ideia muito imperfeita sobre a natureza dos espíritos, que se olhavam como seres dotados de um poder sobre-humano. Eram chamados para deles se obterem, fosse mesmo ao preço de sua alma, os favores da sorte e da fortuna, a descoberta de tesouros, a revelação do futuro ou filtros. A magia, como a ajuda dos seus sinais,
fórmulas e operações cabalísticas, era tida para fornecer pretensos segredos para operar prodígios, obrigar os espíritos a se colocarem às ordens dos homens e satisfazer-lhes os desejos. Hoje se sabe que os espíritos são as almas dos homens. São chamados para receber os conselhos dos bons, moralizar os imperfeitos e para continuar as relações com os seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a esse respeito. Número 10. Nós sabemos que, mesmo ainda hoje, nós estamos há mais de 160 anos com a filosofia espírita explicando os fenômenos espíritas, né? O intercâmbio entre o mundo material, físico e o mundo espiritual, e como que acontece isso. E dentro dos comentários que nós fizemos há pouco, do poder superior de Deus, de Jesus e da espiritualidade de luz perante esses irmãozinhos que ainda estão nas trevas e se comprazem ainda em andar na escuridão, afastados da luz de Deus. Muitas pessoas ainda hoje cultivam a magia, que chamam magia, né? Que é o culto a esses irmãozinhos inferiores, buscando um poder através de pactos com esses irmãos, né? Então ainda hoje acontece. Antigamente, muito mais. Hoje a ciência já das pessoas dentro do aprendizado espírita já esclareceu muitas coisas, né? Mas, como nós dissemos, é o momento de cada um. Tem pessoas que ainda estão procurando o outro lado. Mesmo estando encarnadas aqui na Terra, ainda estão procurando o lado negativo e cultuando esse lado através de rituais e magias, né? E acreditando, então, que esse lado é mais forte que Deus e que a espiritualidade de luz, preferindo, então, cultuar esses irmãozinhos que estão afastados da luz. Mas é o livre-arbítrio de cada um procura o que achar melhor, né? Dentro do seu momento. Mas vai chegar um momento que todos vão ser esclarecidos. Mas essas pessoas que se negam a isso, elas acreditam que, prestando culto a um espírito através de rituais ou através de talismãs, elas vão obrigar esses espíritos a trabalharem para elas, né? E é logicamente que não, porque os espíritos sabem que isso aí é uma bobagem, porque eles estão do outro lado, que é mais fluídico e não é tão material quanto o nosso, né? Então eles não são sujeitos a nada que é material. Então não tem nada do nosso plano material que vai fazer eles trabalharem para nós, né? E que os únicos que trabalham para nós e para o nosso bem são a espiritualidade e luz, permitidas por Jesus e por Deus, para levarem cada um de nós para o bom caminho. Mas esses que acreditam, eles acabam fazendo esses rituais, que eles chamam de magias, em prol desses espíritos que eles acreditam que vão ajudar eles a adquirir riqueza, adquirir bens materiais, adquirir qualquer coisa que eles resolvam querer, né? Mas não existe fórmulas mágicas e nem rituais que os obriguem, né, a fazerem isso. Então o que eles fazem, como eles são irmãozinhos que estão ainda nas sombras, eles usam essa falta de conhecimento dessas pessoas que fazem isso para iludir mais ainda elas, fazendo esses rituais, né? E muitas vezes eles ficam dando risada do outro lado, enquanto a pessoa está lá fazendo um ritual, fazendo um monte de desenhos e ritualísticos, tentando achar que vai com isso fazer com que esse espírito trabalhe para eles.
eles podem até trabalhar, mas eles vão querer o retorno dessa pessoa, né? E essa pessoa vai se endividar com eles e vai estar fazendo aquilo que nós falamos lá no começo. Vai estar abrindo uma brecha pela sua vibração negativa para que eles atuem em sua vida, manipulando, né, a sua vida e aquilo que fizerem, né? Porque eles vão estar escolhendo a companhia deles, em vez de escolher a companhia de luz. Então é o livre-arbítrio, mais uma vez, agindo dentro dessa escolha que cada um pode fazer. Número 10. Não há nenhum meio de obrigar um espírito a vir, apesar dele, se for vosso igual ou vosso superior em moralidade, porque não tendes nenhuma autoridade sobre ele. Se for vosso inferior, vós o podereis, se for para o seu bem, porque então outros espíritos vos secundam. O Livro dos Médiuns, capítulo 25. Nós vamos entrar agora num capítulo que fala sobre evocações, né? Já que estamos falando desse assunto, as evocações dos espíritos. E para entender, nós vamos ter que entrar agora no outro livro da codificação espírita, que é o Livro dos Médiuns. Então aqui está citando essas passagens do Livro dos Médiuns. E para a gente entender melhor isso, a gente vai ter que entrar nessas questões, então, para entender melhor. Então aqui é capítulo 25, item 282, pergunta 10, do Livro dos Médiuns. Há para o evocador um meio de constranger o espírito a vir contra a sua vontade? E a resposta: nenhum. Se esse espírito é vosso igual ou superior em moralidade, digo em moralidade e não em inteligência, porque não tendes sobre ele nenhuma autoridade. Se é vosso inferior, podeis, se for para o seu bem, porque então outros espíritos vos secundarão. 279. Então, a gente fala de evocações, né? Na época de Kardec, ele fazia as evocações, mas a gente sempre fala assim que o que interessa é o que você quer fazer com a evocação, né? No caso de Kardec, ele fazia as evocações para perguntar aos espíritos superiores aquilo que ele tinha dúvidas e que ele queria fazer a codificação espírita. Então, ele evocava os espíritos, né, autorizados pela espiritualidade de luz, e esses espíritos vinham responder as perguntas, né? E não era para um médium só, eram para vários, né, espalhados. E a pergunta que mais se parecessem justas e iguais, mesmo com palavras, usadas palavras diferentes por cada espírito para responder, mas que respondessem a mesmo objetivo, cada pergunta, essas perguntas eram selecionadas como certas, né? Que o espírito estava respondendo certamente, né? Ao invés de perguntar uma pergunta e vários espíritos responder várias respostas diferentes, né? Então as perguntas que mais convergissem para um ponto comum eram essas que eram escolhidas como as perguntas certas nas respostas. Mas hoje não é mais aconselhável fazer evocações, né? Muito embora possa ser em alguns casos feitas, tudo dependendo da intenção de fazer essa evocação, né? Sempre quando é feita uma reunião mediúnica, o que a espiritualidade conta em estar presente dentro de uma reunião espírita é a seriedade com que ela é feita e o objetivo com que ela é feita, né? A maioria das pessoas querem fazer perguntas aos espíritos e às vezes o fim e o objetivo não é elevado, né? Então, com isso, eles vão atrair espíritos brincalhões, zombeteiros, espíritos muitas vezes até negativos ou maus, e podem até se fazer passar por aquelas pessoas que eles queriam estar entrando em contato.
Então, se a pessoa não souber fazer a classificação do que com o espírito está falando, a pessoa pode cair em erro e ser iludida, né? Porque o mundo espiritual é muito parecido com o nosso. Aqui existem pessoas honestas e existem pessoas desonestas. E no mundo espiritual também existem espíritos dessas ordens, né? Espíritos brincalhões, zombeteiros, desonestos, maus. E esses espíritos, então, dependendo da utilidade, do objetivo das evocações e da reunião feita, eles podem ser atraídos. Então, se o objetivo é elevado, a espiritualidade amiga está presente, a espiritualidade de luz está presente. Mas, se o objetivo não é elevado, dificilmente espíritos elevados vão estar presentes, né? É o mesmo que aqui na Terra se faça uma reunião, cujo objetivo dessa reunião é um objetivo sério. Quem vai ir nessa reunião são pessoas sérias, pessoas que estão interessadas nesse objetivo sério, né? Então vai ser feita outra reunião e o objetivo não é sério, o objetivo não é elevado. Quem vai ir nessa reunião? Vai ir as pessoas sérias, com objetivos sérios? Não. Vai ir as pessoas que estão com o objetivo em sincronia com a reunião que vai ser feita. E assim é na espiritualidade. Então, por isso que não é aconselhável as evocações. Mesmo que seja, as pessoas têm curiosidade. Eu quero falar com um parente, né? Mas existem obstáculos do outro lado. Lá existem atividades como nós aqui. Eles lá estão trabalhando, estão estudando, eles estão continuando sua vida no mundo espiritual e muitas vezes é preciso despender uma organização muito grande para permitir que eles venham de lá se comunicar. E mesmo quando isso é permitido, é necessário uma sincronia muito grande com os médiuns para que eles possam se expressar de uma forma pura e que o seu pensamento seja puro para transmitir aquilo que é necessário ao seu ente querido. Muitas vezes esses pensamentos só conseguem ser expressos quando o médium ele tem uma elevação muito grande e uma sintonia, e muitas vezes são trazidos muito tempo antes para entrar em contato com o médium, para possibilitar essa sincronia dele poder se comunicar, né, através daquele médium. Então a dificuldade são várias, né? Então não cabe a nós ficarmos fazendo isso. Então é melhor nós esperarmos o tempo certo da espiritualidade de luz, que sabe o momento certo e correto para que essa comunicação aconteça, se vai ser permitido acontecer. De nossa parte, então, nós evitarmos esse tipo de evocações, né? Justamente para não cairmos nesses erros de achar que a espiritualidade está ao nosso serviço, né? A espiritualidade está ali para nos ajudar a nos esclarecer e que nós tenhamos com isso um retorno de aprendizado e de melhoramento moral nosso, principalmente, né? Enquanto que as comunicações têm que vir de lá para cá, livremente, de acordo com o que a espiritualidade de luz, que é quem coordena isso, possa achar necessário e que tenha um uso, um objetivo útil para nós ou para o espírito que está necessitando desse contato, né? Então, se não for feito dessa forma, pode ocasionar vários riscos para quem tente fazer essas evocações. O mais essencial de todas as disposições para as evocações é o recolhimento quando se quer ter relações com espíritos sérios. Com a fé e o desejo do bem, se é mais poderoso para evocar os espíritos superiores, elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento. No momento da evocação, identifica-se com os bons espíritos e os dispõe à vida. O livro do médium, capítulo 25, eu tenho que ter alguma. Pergunta 12? Não tem a sequência aqui.
Vai falando então, porque no meu não tem, só tem, só Não diz tem? o capítulo. É pergunta 2. Tá. É necessário aplicar algumas disposições particulares nas evocações? E a resposta. A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se quer ter relações com espíritos sérios. Com a fé e o desejo do bem, se está com mais força para evocar os espíritos superiores, elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento. No momento da evocação, identifica-se com os bons espíritos e os dispõe a vir. Então, vendo aqui que sempre a discussão que eles falam é que a intenção seja elevada, né? Então, qual era a intenção de Kardec quando ele fazia as evocações? Era a compilação das obras do Livro dos Espíritos, né? Porque ele fez, através de sua pesquisa, a descoberta que do outro lado quem se comunicavam era uma inteligência, e que essa inteligência já tinha vivido aqui na Terra e hoje era espírito, estava vivendo no mundo espiritual. Então, com essa finalidade, ele fazia as evocações para adquirir respostas para esclarecimento, lembrando que isso já estava em sua missão, né? Então, a própria espiritualidade maior já tinha esse conhecimento de que viria o momento em que isso aconteceria, porque estava chegando a época em que os homens estavam melhores preparados para essas verdades, né? Então, se hoje ainda temos pessoas que se negam a essas verdades, que não querem ou não aceitam isso, imagine naquelas épocas anteriores, né? É por isso que Jesus anunciou, né, em João, segundo João, que viria o tempo em que viria o Espírito de verdade e que esclareceria aquilo que naquela época não poderia ser esclarecido. Então, nessa época do advento do Espírito de verdade, foi a mesma época em que ele se identificou para Kardec e que foi compilado então as obras básicas do Espiritismo. Então, porque já estava na época certa para que essas verdades fossem esclarecidas, né? As verdades morais de Cristo não mudaram. Elas continuam as mesmas que foram pregadas na época de Cristo. O que mudou foi as explicações quanto ao mundo espiritual, que foi dado mais detalhes que na época ele não poderia dar. Mesmo assim, se nós olharmos tanto na Bíblia quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que ele se referia muitas e muitas vezes ao mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, né? Tanto que ele dizia que a felicidade não é deste mundo, né? Que a felicidade, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, mas que a felicidade é o objetivo que nós buscamos para o mundo espiritual, né? Quando adquirirmos o conhecimento e a elevação necessária para sermos e para habitarmos mundos felizes, né? Por enquanto nós estamos a caminho buscando isso. Então aqui na Terra não é o reino que ele anunciava, né? O reino que ele anunciava é a pátria espiritual. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou de afastar os espíritos. A matéria não tem nenhuma ação sobre eles. Jamais um bom espírito aconselha semelhantes absurdos. A virtude dos talismãs jamais existiu senão na imaginação de pessoas crédulas. Tem alguma ali? Não, isso é ação de experimento, né? Não há fórmula sacramental para a evocação dos espíritos. Quem pretenda dar-lhe uma pode ousadamente ser taxado de charlatanista, porque para os espíritos a forma não é dada. Todavia, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. O 213, eu acho que dá para ler no jeito. Só um comentário de que medalha nem objetos não têm poder sobre os espíritos, mas para os cristãos o crucifixo tem um grande poder, né? A água benta e o exorcismo que eram feitos antigamente, assim que a gente ouvia falar,
E na Bíblia mesmo tem várias passagens que Jesus exorcizava espíritos maus que estavam possuindo alguma pessoa. Nós só lemos na Bíblia que Jesus exorcizava os espíritos, os demônios, que é chamados demônios, mas a gente sabe que são espíritos como nós que ainda se comprazem no mal, né? Mas a fórmula, ele não usava crucifixo, ele não usava nada. O que afasta é o poder moral ascendente dele sobre esse espírito inferior. De Jesus, sim, né? Mas quem exorcizava em nome de Jesus, usando... Se ele for uma pessoa boa o suficiente, melhor moralmente do que o espírito que está sendo exorcizado, ele pode afastar esse espírito através dessa elevação moral. É só a elevação moral que dá poder sobre um espírito inferior, assim como a espiritualidade, porque a espiritualidade de luz está por trás disso. É eles que estão amparando. Mas se o exorcista, né, for uma pessoa comprometida moralmente, os espíritos do outro lado vão dar risada dele, porque ele não tem ascendência moral sobre esse espírito. Então, o poder que nós temos que ter sobre um espírito inferior é a nossa elevação moral. Fora isso, não existe nada, nem amuleto nenhum que vai resolver o problema, né? É eles que vão saber que a pessoa é moralmente mais elevada que eles, se eles têm que obedecer. E a espiritualidade, sendo a pessoa mais elevada que eles, a espiritualidade de luz vai estar amparando essa pessoa, né? E possivelmente é essa espiritualidade de luz que vai estar afastando esse espírito, né? E lembrando também que vai depender muito da pessoa que está sendo obsediada. Porque essa pessoa também tem que fazer a sua parte. Porque senão pode sair ser afastado um espírito que está obsediando ela, mas volta outro, se ela não melhorar moralmente. Por isso que Jesus, quando curava alguém ou afastava um espírito mal, ele dizia: vá e não peques mais. Porque se a pessoa continuar fazendo as coisas erradas, volta de novo. Então, tu tem que ter o melhoramento moral. E é isso que está dizendo aqui, né? Não é os talismãs, o crucifixo, qualquer coisa que seja usada que vai afastar um espírito. Eles não têm ascendência sobre o espírito. A ascendência é só moral sobre o espírito, né? É isso que faz com que eles não tenham poderes sobre a luz. É a ascendência moral.